Bom dia para você que está aqui. Feliz sábado. Bom dia para você que está nos assistindo, que vai nos assistir ainda também. Tenha um ótimo sábado. Que Deus abençoe cada um de vocês e de nós aqui no Louvor. Bom dia, Luana. Luana na cabeça. Lu, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, Carol. Bom dia, Carla. Tudo bom? Então, vamos começar nossa adoração a Deus nessa manhã maravilhosa. Que sol maravilhoso que Deus nos deu nessa manhã. Vamos começar nossa adoração com Vim para Adorar-te, que é o que nós viemos fazer nessa manhã. Tantos que estão aqui presentes, quanto que estão em casa. Acordou nessa bela manhã para adorar o nosso Deus. Cante com o seu coração. Venha para adorar e entregar o seu coração a Deus nessa manhã de sábado. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Para que você veio essa manhã? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vamos lá, canta com o seu coração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu O que Deus. Ele é? És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você nunca saberá o preço. Nunca saberei o preço Foi por você. dos meus pecados lá na Repita. cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Amém. Essa manhã você chegou para adorar o seu Deus, para prostrar diante dele, para agradecer por essa semana maravilhosa que tivemos. Por mais que talvez você que está em casa, quem está aqui, passou por algo ruim durante a semana, né? Mas hoje estamos aqui para agradecer, pois conseguimos passar por essa prova que passamos na semana.
Então vamos continuar adorando o nosso Deus com os pés na terra e os olhos no céu. Pois sabemos que estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós pertencemos ao nosso grandioso Deus, que em breve voltará. Você que está aí nos assistindo, mande o seu bom dia. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés aonde? Com os pés na terra, Os os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Lá não vai ver o quê? Mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Você crê, cante. Com os pés na terra e os olhos no Você céu, vai o quê? eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. De novo. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Bom dia, irmão França. Feliz sábado. Está aí nos acompanhando pelo YouTube. Feliz sábado para você que chegou agora aqui na igreja. Feliz sábado para os irmãos que nos assistem e vão nos assistir ainda. Vamos continuar então nosso louvor com Ao Olhar para a Cruz. Somente quando olhamos para a cruz entendemos o amor de nosso Deus, entendemos o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador.
Obrigado, Senhor, por todos os que estão assistindo nesse momento a transmissão que está sendo feita da Igreja da Fazendinha. O Senhor concedeu o privilégio de cada um estar com vida, com saúde nesse momento, e nós te somos imensamente gratos por isso. Queremos colocar a direção dessa igreja em suas mãos, principalmente a direção da Escola Sabatina nesse momento, onde estiver o nosso irmão João, que está ali numa missão de cuidar dos familiares, que ele possa ser ricamente abençoado por ti, e que nós aqui possamos receber as mesmas bênçãos, e quem sabe alguns vão receber bênçãos ainda maiores, porque Jesus assim o disse. Cuida de nós, nos orienta, queira ser com o Clube de Aventureiros Metro Kids, que vai dirigir a lição da Escola Sabatina nessa manhã, que nós possamos ser colocados perante a sua presença e fazer somente a tua vontade. Que isso seja uma constante em nossas vidas, te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Hoje nós temos com a participação especial do Clube Metro Kids. Também queremos avisar que já retornamos com as atividades no domingo às 9h30 aqui na igreja. Se você conhece alguma criança que tem 6 a 9 anos, amanhã eu estarei na igreja das 9 às 11. E tenho também, nós agora chamar o secretário da igreja para me ajudar, do clube, né, para me ajudar. Tem algum adulto que não tem a lição ainda? Então pode ficar em pé, nós temos 11 para presentear. Quem pode ficar em pé que o nosso secretário vai entregar, se alguém quiser ajudar, Tamires. Nós temos também, deixa eu ver aqui, nós temos 11 lições de adultos e temos adolescentes. Temos 3 adolescentes. Tem algum adolescente que não tem a lição? Não temos adolescentes. Primários. Temos algum da primários aí que sem a lição? Juvenis. Vão ficando em pé quem não tem a lição. Pode ficar em pé que você recebe, irmãzinha. Temos também 3 do jardim. Não? E temos 2 do hall do beijo. Nós tinha 3, né? Mas eu já dei uma, né? Para um bebezinho muito especial. Que vocês devem imaginar quem que é, né? Meu Gustavinho. Então, depois me procure, ou o secretário do clube também, se você lembrar, né, que nós temos lição sobrando para a gente passar para vocês, tá bom? E agora eu vou passar para o nosso secretário do clube, o Pérez. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, que a presença de Deus seja constante em nossas vidas. Filhos da promessa, lição 5. E nós estudamos durante a semana, né, a respeito de promessas que Deus fez. Como é que Deus colocou Abraão ali, né, para ser o representante, para receber as bênçãos. E não era para ele ficar para ele, né? A lição passou isso para nós. Filhos da promessa. Então, Salmo 50, e o verso 5 diz assim: Reúna-me meus santos, que fizeram um pacto comigo com o sacrifício. Salmo 50, então, e o verso 5. Nós vemos Deus, desde o primeiro pacto, desde a primeira promessa que ele fez a Abraão, colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, não somente na fidelidade com o tempo, né? Principalmente o sábado, que ia ser colocado mais avante, né? Mais adiante, quando foi necessário repetir as leis que já eram para estar sendo guardadas ali desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, né? Porque lá no céu houve essas dificuldades, mas Deus estava agora falando com Abraão e ele fez esse pacto com Abraão. Então, qual é o propósito de um pacto? O que Deus quer fazer com aqueles que vêm a Ele em aliança eterna. Então, nós, durante a semana, aqueles que tiveram tempo ali e tomaram tempo para dar uma
lida na lição, alguns respondem ali as perguntas, é até bonito de ver algumas lições ali, toda riscada e tal, né? E a lição é para isso mesmo, a lição física, né? Agora, então, o que Deus queria que Abraão colocasse em prática? Ele queria que Abraão aprendesse a proteger as pessoas, a abençoar as pessoas, salvar, anunciar e engrandecer, né? Então, esses são os propósitos de um pacto, né? Proteger, abençoar, salvar, anunciar e engrandecer. Proteger. Gênesis 15 e o verso 1 diz o seguinte: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. De que maneira que Deus é escudo, né? Nós, como adventistas, nós temos esse carinho especial por Deus, porque nós sentimos a presença dele. Em quantas situações, né? Cada um aqui, se fosse chamado, teria alguma coisa especial para falar de Deus, né? A proteção que Deus teve com ele durante a nossa caminhada, né? Desde o dia em que nascemos até hoje, e principalmente desde o dia em que nos batizamos até hoje, né? Como adventistas, nós temos essas bênçãos diárias, né? Eu sou seu escudo. Deus se apresenta a Abraão pessoalmente, dizendo que ele é um escudo. Ele não é um escudo, mas ele tem escudo, né? Então, ele usa esse escudo para nos proteger. O escudo de cada um de nós. Então, Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa proteção, né? Deuteronômios 33 e o verso 29 diz assim: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Então, Deus é o nosso escudo, segundo Deuteronômio 29, verso 33. Agora, 33, verso 29. Agora, segundo Samuel 22, e o verso 3, diz assim: invoco, o meu Deus é o meu rochedo, tem em quem me refugio, e o meu escudo, força na minha salvação, e meu baluarte e meu refúgio. O Deus da violência, tu me salvas. Então, os cuidados de Deus para com a gente. Depois temos Salmos 7:10 e Salmos 18:30, que está ali na sua lição. O que significa isso? Então, proteção física, em Salmos 91, versos 4 a 7. Deus pode nos livrar de qualquer perigo, embora às vezes Ele possa decidir não fazê-lo. Algumas vezes a gente fica preocupado, as nossas orações parecem não ser respondidas, né? Mas Deus está dizendo através desse salmo aqui que Ele está ali para te proteger. Algumas vezes a proteção divina, do jeito que a gente acha que merece e deve receber, não é aquela que vai nos fazer bem, né? Não é aquela que vai nos trazer ali o conforto e a paz que nós precisamos. Porque em alguns momentos a gente vai passar por tribulação, né? O apóstolo Paulo disse isso. Mas ele disse também que era para nós termos bom ânimo, né? E Jesus disse que ele venceu o mundo assim, né? Mesmo passando por tribulações. Proteção contra a tentação. 1 Coríntios 10, verso 13. Deus sempre protege da tentação aquele que pede. Então, Mateus 7, e os versos 7 em diante, diz que Ele vai nos proteger, né? Então, peçam, buscam e batam. E esse seu pedido, essa sua busca, quando se bater na porta, ela vai ser aberta. Se nos protegermos através dele, o escudo divino sempre nos protegerá de circunstâncias que poderiam nos impedir de alcançar a salvação. Então, o cuidado, a fidelidade que nós temos que ter
para com Deus, pelos cuidados que Ele tem com a gente, deve ser uma constante na nossa vida, né? Gênesis 12, verso 3 diz assim, na lição, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui é que está a proteção, o cuidado de Deus, né, com os seus queridos, né, as pessoas que Ele quer bem nessa terra, como disse Jesus. Paz na terra, aqueles que Deus quer bem. Então todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Por um lado, através dos descendentes físicos de Abraão, o mundo conheceria o plano da redenção. Então, não somente a família de Abraão seria abençoada, mas também todos aqueles que acreditassem na palavra de Deus, acreditassem nessas promessas que Deus fez, né? Qual o cuidado, né, que Deus tem tido com a gente? Tem mostrado de várias formas, né? Tem nos dado a sua lei para que nós guardemos, e Ele espera de nós somente um retorno, né? Que nós façamos a vontade dEle. Mas a bênção completa viria através da sua semente, ou seja, a semente de Abraão, Gênesis 28, 14. E aqui eu paro para contar uma experiência que até para mim foi muito agradável, né? Mas para quem tinha participado dela, quem tinha feito parte dela, não era muito boa. Nós estávamos a serviço, quando eu estava na ativa ainda, e quando chegamos em determinada cidade em Santa Catarina, nós estávamos ali com os problemas para serem resolvidos. Eu sei que o delegado e os outros policiais sentaram numa mesa e começaram a conversar sobre o assunto de serviço, e de repente começaram a pedir bebidas, e eu estava próximo do almoço, né? Eu não pedi nada para beber. Daí eu falei, olha, se vocês me permitem, já está na hora do almoço, eu vou almoçar, né? Mas eu vou usar outra mesa ali e tal. Aí sentei numa outra mesa, e um dos policiais de Santa Catarina, ele ficou olhando para mim, e daí ele viu o que eu pedi para beber, eu pedi suco, né, e o alimento que eu pedi. Daí ele deixou o copo dele lá e veio conversar comigo e perguntou se eu era crente. E ele falou bem assim para mim: rapaz, eu também, eu fui da Assembleia de Deus, agora eu estou afastado por quebra do 7º mandamento, e eu não me sinto bem, né? Porque cada vez que eu encontro alguém da igreja, os líderes da igreja, principalmente o meu pastor, ele diz assim: sê tu também uma bênção. E eu fico muito triste, porque eu acabei quebrando o 7º mandamento, e agora eu estou fora de casa e tal. Mas hoje pela manhã, antes de sair de casa, eu pedi que Deus me mandasse alguém para falar comigo, né? Para falar comigo e falar de Deus. E não precisou se falar nada. Eu fiquei feliz, né? E daí ele contou a história dele, muito triste. Mas a verdade é que ele já tinha pedido alimento lá, eles também já tinham pedido. Daí ele falou para o garçom: olha, nem que tenha que pagar, mas me traz o que o Pérez pediu aqui. Aí comemos ali e tal, e saímos. Uns 3 meses depois, eles vieram para Curitiba, a mesma equipe lá de Santa Catarina. E quando esse policial chegou, ele entrou assim, só cumprimentou e correu num telefone público. Daí eu perguntei para os outros, né? Digo, mas o que ele está fazendo? Não, cara, ele voltou para casa, depois daquela conversa que vocês tiveram, ele diz isso. Ele voltou para casa, se reconciliou com a esposa, só que eles fizeram um pacto, né? Quando ele chegar na cidade onde que ele vai trabalhar, onde que ele vai antes de dormir, antes disso, aquilo, antes dele sair para uma ação, ele tem que ligar para a esposa. E é isso que ele está fazendo agora. Eu falei, puxa vida, mas devia ter pegado um telefone aqui dentro da corregedoria, né? E não fez isso. Então são coisas que era para o povo de Deus fazer. A lição vem trazendo isso para nós. Era para ser um exemplo para as pessoas ao redor, para a população que vivia, né? Para as tribos ali que viviam ao redor, e não conseguiram ser. E aí Deus teve que tomar as atitudes, né? E Abraão
já começou a deixar de ser uma bênção, né? Os descendentes de Abraão. Mas a bênção completa viria através da sua semente, ou seja, a semente de Abraão, conforme Gênesis 28, verso 14. Paulo esclarece que a semente prometida se refere especificamente a Jesus Cristo, em Gálatas 3,16. O próprio Redentor torna-se o meio pelo qual os compromissos da aliança e todas as suas outras promessas são cumpridas. Então, se Jesus não viesse da primeira vez, essas promessas que a Bíblia tem, essas bênçãos que emanam da Bíblia, cada vez que nós colocamos ela em prática, não teriam acontecido sem Jesus. E agora nós estamos vivendo num tempo que nós estamos vendo as situações acontecerem, nós estamos vendo o mundo decaído, e agora até com um pouco de tristeza, eu acabei postando alguma coisa sobre o Brasil, né? No Facebook, e tem um irmão nosso que eu não sei se ele é haitiano, ele é africano, né? Mas ele colocou algumas coisas lá, daí de repente ele colocou assim, que eu entendi que não deveria ter postado aquilo, porque se o adventista que não come carne de porco, não sei o quê, vai falar de nação, eu não entendi direito, mas de qualquer forma algumas pessoas, né, e a Anisete também colocou uma resposta lá e a pessoa ficou meio assim. Aí entrou um delegado, amigo meu, e disse que tinha votado nesse presidente que aí está e que tinha se arrependido, e que a maneira dele dizer é que eu deveria estar arrependido também de ter votado. A verdade é que já faz muitos anos que eu não voto. Eu tive um problema com a justiça e fui condenado, né, em 2012, e de lá para cá nunca mais votei, né, 2011. Então, a graça de Jesus, né, ela foi concedida para proteger, para abençoar e para salvar. Agora, salvar, 1 Coríntios 15, verso 57. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Deus nos salva, mas mediante Jesus. E agora Jesus está para voltar, e como é que nós estamos vendo o mundo? O que nós estamos fazendo? Em um mundo dominado pelo pecado, pelo mal, nossa única segurança de alcançar um mundo melhor é refugiar-se no escudo e confiar na semente. Então, o nosso escudo é Deus e a semente é Jesus, né? Isso a gente viu pela lição da semana. O que era impossível para nós, quer dizer, pagar o preço pelos nossos pecados, Salmos 49, verso 8, Jesus tornou possível com sua morte e ressurreição. Então, Deus cuida da gente, Deus protege, mas sem a morte e ressurreição de Jesus, nós não teríamos esperança da vida eterna. Nós não teríamos esperança de um dia conhecer esse lar celestial que Jesus foi preparar, né? Hebreus 4, versos 14 a 16, trazem, e depois Hebreus 7, 25, diz que ainda hoje Ele continua a interceder por cada um de nós, através dessa intercessão, da sua intercessão no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. É difícil acreditar, né, se a gente não tem o Velho Testamento como base, e alguns irmãos nossos de outras denominações não acreditam no santuário celestial, ou não tem essa intercessão de Jesus hoje lá, porque não acreditam no Velho Testamento. Como é que funcionava o Velho Testamento, né? O que se fazia quando alguém pecava, né? Quando alguém cometia um erro? Eles pegavam um cordeirinho sem mancha, sem defeito, levavam lá, o sacerdote sacrificava, além do sacrifício que ele fazia de manhã e à tarde, né? Então, o que se fazia, né? Era um sacrifício. E esse Jesus, depois que ele ressurgiu, né? Depois que ele ressuscitou, ele foi para o santuário celestial. Ele assumiu lá a posição de sumo sacerdote, né? Então,
os adventistas têm bem claro isso, e se nós temos alguma dúvida, vamos dizer assim, se de vez em quando você está lendo aí a tua Bíblia, está fazendo a tua meditação, e para pensar que quando que Jesus entrou no santuário celestial, né? Então muitos adventistas, né, tem alguns que ainda não passaram por essa situação, né, ou estão estudando a Bíblia ainda e não perceberam ali que Daniel diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, né? Então, quando se encerrou isso aí, tem explicações bíblicas claríssimas, e a gente tem nos estudos que a gente faz, né, não só para conhecimento da gente, mas para um entendimento da palavra de Deus, que esse período mais longo, né, ele se encerrou em 1844. Então foi em 1844 que Jesus assumiu o papel de sumo sacerdote, né? E começou a passar em revista aí os nossos nomes. Ele assumiu, na verdade, quando ele ressuscitou. Jesus é o cumprimento definitivo da promessa do pacto de Deus com Abraão. Então, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Não poderia ter sido feito nada. Sem ele, não teríamos nada e não seríamos nada. Deuteronômio 4 e o verso 6, ele nos diz que é para nós guardarmos algumas coisas, né? Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Deuteronômio 4, verso 6, então. Quando Deus fez a Abraão as promessas a Abraão, Abraão nem sequer tinha um filho para herdar dele, né? Não tinha ninguém como herdeiro. E ele chegou a dizer ali que o único, para os anjos ali, para Jesus, ele chegou a dizer assim: o único que poderia receber o que eu tenho, os meus bens, seria um dos servos, né? O meu servo e tal, e dá o nome dele. Quando Deus fez as promessas a Abraão, nem sequer tinha esse filho. Então Deus ratificou a sua aliança com este povo e confiou-lhe uma missão concreta. Por exemplo, para todas as nações, uma luz na escuridão. Isaías 60, versos 1 a 3. A intenção divina era que a humanidade procurasse Deus, o Deus de Israel, e o aceitasse, o Messias, o Salvador do mundo. Então era para se voltar para Deus. Já tinham dificuldades, sempre teve um remanescente, sempre teve entre o povo de Deus pessoas fidelíssimas, vamos dizer assim, que guardavam os mandamentos de Deus, cuidavam dos pactos de Deus, cuidavam das coisas de Deus, e eles não se preocupavam com as coisas deles. Por quê? Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Então, nada vai te faltar. Cristo deveria ser levantado diante das nações, e todos os que olhassem a ele viveriam. O povo de Deus são os seus representantes na terra, e é seu desígnio que sejam luzes nas trevas morais deste mundo. Então, por que Deus fez um pacto com Abraão? Para ele mostrar para as pessoas, para ele abençoar as pessoas, né? Para que as pessoas recebessem a proteção divina através de Abraão. E agora Deus está renovando esse pacto com as pessoas, né? Com os seres humanos, colocando eles para protegerem, para abençoarem, para salvar, para anunciarem e engrandecer. E hoje, a União Sul Brasileira está desenvolvendo aí esse programa 10 horas de jejum. Eu quero ter poder de Deus para hoje eu vou passar o dia inteiro hoje na igreja, né? Independente de que não deu para a gente colocar em prática aquilo que a União pediu que colocasse, mas quem sabe no futuro a gente vai poder colocar, porque seria das 9 horas, não conseguimos divulgar direito, até as 19 horas, né? Mas a verdade é que eu quero que outros que tenham se alimentado, vamos dizer, antes das 9 horas da manhã, consigam estar de jejum até as 19 horas. Mas Deus que sabe, você conhece
o teu corpo, você conhece a tua saúde, né? Então, o povo de Deus são os seus representantes na terra. E é seu desígnio que sejam luzes nas trevas morais desse mundo, espalhados por todo o país, nas cidades, nas vilas e nas aldeias. São eles como testemunhas de Deus, os condutos pelos quais ele comunicará a um mundo incrédulo o conhecimento de sua vontade e como maravilhas de sua graça. Então, Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, na página 87. Então, por último, então, depois dos cuidados de Deus, da proteção de Deus, que Ele é nosso escudo, depois de Ele abençoar muitos para que abençoassem o mundo todo, né? Jesus veio para nos salvar e anunciar as boas novas da salvação e agora engrandecer, né? Isso que a gente viu na lição. Gênesis 12, verso 2 diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, era um único homem que estava se colocando nas mãos de Deus para que Deus o abençoasse e através dele as bênçãos fossem estendidas a todas as nações da terra. Que maravilha, né? Em Babel, os homens queriam engrandecer-se e construir uma torre, mas foram humilhados por Deus. Gênesis 11, verso 4 a 8. Depois do dilúvio, houve ali algumas dificuldades, né? A confusão das línguas, e até hoje aí muitos cristãos, né, de outras denominações acham que essas línguas confundidas passaram a ser a língua dos anjos e algumas coisas assim. E eu tive uma outra experiência triste durante a semana, né? Além da correria com a sogra para lá e para cá, que graças a Deus está bem, né? Pequena cirurgia, mas foram cirurgias, né? E eu recebi a visita do meu irmão e nós conversávamos a respeito, porque ele tem como religião o espiritismo, né? E aí ele mostra, né, algumas coisas assim mostrando que a gente está errado, né, de acreditar na Bíblia. E como alguns, até mesmo que se dizem cristãos, acham que a Bíblia realmente foi escrita, quer dizer, a Bíblia foi realmente escrita por homens, mas não acreditam na inspiração do Espírito Santo, né? É bem complicado a gente conversar com alguém que você ama e não poder falar, dizer abertamente, porque ele está convicto, né, daquilo. Mas Deus pegou um homem humilde, Abraão, e o engrandeceu para Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Quer dizer, se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai dar graça para você, vai abençoar você, você vai ter condições de pregar, e no momento certo, né, as pessoas vão entender. Quando perceberem que as coisas estão acontecendo, tudo conforme a Bíblia está escrito, né, como na Bíblia está escrito. E quantos anos está escrito essa Bíblia, né? Para nós que percebemos aí os sinais que Jesus disse em Mateus 24, não demora muito para Jesus voltar. Eu não sei o que ele está esperando. Talvez eu tenha alguma coisa para deixar em ordem na minha vida, e Deus está esperando que eu, vamos dizer assim, me toque, né, em termos de hoje, né, que eu me toque e deixe essas coisas erradas que talvez eu esteja fazendo e para mim está parecendo normal. No entanto, a grandeza com que Deus exaltou Abraão não é a mesma grandeza que o mundo entende como tal. À vista de Deus, a grandeza tem a ver com caráter, fé, obediência, humildade e amor pelos outros. Portanto, não busque a sua própria grandeza. Deixe que Deus seja a grandeza em você, né? Deixe que Ele tenha grandeza. Não fique tentando ser melhor que os demais, porque isso é Deus que vai fazer na tua vida. Porque tudo que nós temos nessa terra vai ficar aqui. A gente luta tanto por isso, né? E acaba esquecendo que não vai poder levar para o céu, porque lá tem coisas muito melhores do que essa. E para encerrar, então, Ellen White escreveu uma mensagem
refletindo a Cristo, em 7 de janeiro, mas não diz que ano aqui. Jesus, precioso Salvador, certeza, solicitude, segurança e paz, se acham todas nele. Ele dissipa todas as nossas dúvidas, o penhor de todas as nossas esperanças. Quão precioso é o pensamento de que podemos tornar-nos participantes da natureza divina, sermos realmente semelhantes a Jesus, e assim vencer como Cristo venceu. Jesus é a plenitude das nossas expectativas. Ele é a melodia dos nossos cânticos, a sombra de uma grande rocha em terra ressecada. Ele é água viva para a alma sedenta, e é o nosso refúgio em meio às tempestades, e a nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Quando Cristo se tornou nosso Salvador pessoal, exaltaremos louvores àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nós possamos cuidar das coisas de Deus, então, estudarmos para estarmos juntos novamente no sábado que vem, mais uma escola sabatina. Que Deus abençoe a todos. E agora, uma mensagem musical, e daí nós vamos ver a sequência da programação de hoje. Bom dia. Rafaela Pinha. Rafaela Pinha. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se reis de joelhos virão, louvando Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo bondoso, para sempre irá reinar e se reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus, venceu lá na cruz e se renderão. Reis de joelhos virão,
Continuação, então, agora nós vamos ter um momento da fidelidade. Aquele que separou algo para Deus nessa manhã, além da sua presença aqui, nós vamos assistir o Provai e Vede, e vocês terão a oportunidade de colocar seus dízimos e ofertas aqui. Aquele que não sentia vontade, fica em pé aí que o diácono passa recebendo ali, colocando para você um espaço para você depositar suas ofertas. Provai e vede. História de hoje: o preço de uma vida. Irmão Lorival, é uma alegria estar aqui na sua casa. Eu sou o pastor Francimauro, sou o novo pastor do distrito e eu vi que aqui é uma grande dificuldade de chegar, né? É bem distante da cidade. Nós viemos aí 2 horas de barco, né? No barquinho sem estar coberto, e depois a gente caminha no meio da mata e também no campo, mais ou menos 1 hora na lama. É bem difícil, não é? Realmente, pastor, não é qualquer um que chega aqui não. Muitas pessoas têm medo, né, de chegar aqui. Mas aqui nós vivemos tranquilo. Eu dedico meu tempo aqui cuidando do meu sítio aqui, né, da minha roça, da minha lavoura aqui. Mas eu dedico também o meu tempo mais à igreja, né, ali, porque é o meu maior tesouro. Né, porque do jeito que eu cuido das minhas coisas aqui, também Deus está lá no céu também, cuidando de um lugarzinho para mim. Eu soube, irmão Lorival, que o senhor fez uma conferência aqui na região de 19 dias. O senhor poderia me contar como foi que aconteceu tudo? Eu tinha um amigo que morava a 3 quilômetros daqui, né? E um grande amigo meu, e através da amizade que eu tinha com ele, então eu consegui falar com ele, eu chamo para ele Luiz, né? E ali ele abriu espaço ali para a gente fazer esse trabalho lá na casa dele. A grande dificuldade para nós realizar esse trabalho é por causa da distância, e também não tinha material, não tinha energia elétrica, né? Então nós tínhamos que levar daqui de casa, nós levávamos uma televisãozinha, né, de 14 polegadas, e também levava o DVD, motor de luz, caixa de som, tudo nós levava para lá. Você sabe que nós não temos carro aqui, né? Então para levar essas coisas, nós tínhamos que levar numa caixa, né? E essa caixa era o boi que levava com esse material todinho para lá, andando aqui 3 quilômetros para poder chegar lá com esse material. E vocês percorriam esse caminho todos os dias, de noite, na mata e na lama. Não era perigoso? Nós sabíamos das dificuldades, né? Que a gente poderia daqui para lá. Mas a gente ia alegre, né? E o povo que nos acompanhava, ia todo mundo feliz da vida, porque a gente estava fazendo esse trabalho ali. Tocava pelo meio daquela lama ali, e o boi na frente, nós atrás. E muitas vezes, naquele lugar mais difícil, o pessoal saía cantando, alegre. Nós saíamos à tarde para poder chegar lá no início da noite. A programação terminava de 9 horas, 9h30 da noite. E agora, como voltar à noite no escuro? Só que nós tínhamos lanterna, né? Cada um vinha com a lanterna na mão, a gente tinha como focar naquela lama, naquele lugar difícil para a gente passar. A gente vinha todo mundo focando e nós chegávamos em casa por volta de 10h30, 11 horas da noite, todos os dias, 19 noites. Na primeira noite de evangelismo, nós demos estudo somente para a família. E aí, a passar dos dias, os vizinhos foram sabendo e foram vindo também participar. E quando foi nas últimas noites, nós finalizamos a programação com muito mais de 30 pessoas. Quando eu vi aquele tanto de gente dentro daquela casa ali, o Espírito Santo falando ao meu coração: faça o apelo. Eu não poderia deixar de terminar essa série de conferências sem fazer um apelo, né, a cada um de vocês, para que você também pudesse entregar a vida a Cristo, assim como também um dia eu entreguei a minha, né? Então isso para mim é o maior prazer. Então eu gostaria de apelar o coração à vida, a cada um de vocês também nessa noite, né? Quantos de vocês aqui gostariam de entregar suas vidas, né, também nas mãos de Deus? A intenção era batizar a família, mas com o poder de Deus, nós batizamos 24 pessoas. Irmão Lorival, como é que o senhor prega, dá estudos bíblicos, faz evangelismo, sem saber ler e escrever?
Como é que o senhor lê ali o versículo bíblico? Eu sei os textos de cor. E aí eu mando alguém levantar, por exemplo, São João 3,16. Aí a pessoa levanta, lê, e aí eu mando ele sentar e eu continuo pregando. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Agora, para a honra e glória de Deus, nós teremos uma mensagem musical. Aqueles que ainda não fizeram ali a sua parte com a sua fidelidade para com Deus, o gasofilácio está ali aguardando. Enquanto a Tamires canta, você ainda tem tempo para se achegar ali. É a última, tá? Não vai ser a primeira, mas... não é apaixonado, é aquela outra. Quantas vezes eu te esperei, tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero. Eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre,
Bom dia e feliz sábado, Igreja de Deus. Que bom revê-los. E a nossa cantora é da onde? Que eu não tive a oportunidade de perguntar pessoalmente. Aqui? É a Tamires? Ah, tá disfarçada. Tudo bem, dona Cleide? Tá bom o nosso louvor aqui, todos os encontros da igreja. Estamos tendo louvores muito abençoados, muito feliz por isso. E também feliz, claro, porque finalmente nós estamos de novo sentindo aquele ambiente de igreja, né? Que tanto nos fazia falta. O Ministério da Saúde já nos permite 25%, já fazem aí uns 30 dias que estamos nesta condição. E para não lotar muito, a gente está fazendo aquela reserva de lugar. A que ponto chegamos, né? Mas é assim nos mercados, nas farmácias, tem uma cota que pode entrar, né, por vez. Mas lá embaixo tem a sala. Quem chega por último, tem outra ali, né? Quem chega por último pode ficar lá na sala lá dos jovens, lá embaixo. E, aliás, não é sala dos jovens lá, né? No salão de eventos. E assistindo pela tela. Para não perder a viagem, né? De qualquer maneira, ficamos relativamente pertinhos. Bom, hoje, acredito que já foi mencionado aqui. Eu preciso só relembrar para os que estão aqui na igreja, para você que está aí na casa. Eu mandei agora há pouco também o link deste culto para as nossas igrejas ali do Barigui e do Sabará, porque estas duas igrejas não estão fazendo transmissão, somente Caiuá está fazendo. E as igrejas são menores no espaço físico do que a nossa aqui. Então, nós estipulamos lá 25 vagas para cada uma. Então, eu sei que tem muitos irmãos nossos, muitas famílias, está assistindo aí na casa, reuniu os seus familiares, está adorando ao Senhor na tua casa, que também é uma igreja, quando ali invocamos o nome do Senhor. Então, quero dizer para você e para todos, a respeito do dia de hoje, que é a nossa vigília de todo o sul do Brasil, da União Sul Brasileira. Nós começamos às 9 horas da manhã e vamos nos estender até 19 horas. Era para ser, todo este evento era para ser presencial, mas aí ele foi feito híbrido agora, um pouco presencial, um pouco em casa. Então até meio-dia, 11 e tanto, nós vamos ficar aqui, né, Carla? Vamos ficar aqui na igreja. Gostei que vocês vão começar o projeto lá com os jovens, amém. Contem com a gente. Depois do almoço, para quem for almoçar, porque aí tem este porém, foi conclamado, em função desta crise que estamos vivendo, e de tudo que você e eu sabemos, este momento dramático que a humanidade está vivendo, não vou dizer só a região sul do Brasil, tampouco só o Brasil, a humanidade está atravessando. Então foi feita esta proposta de nós termos um dia de oração, comunhão e jejum, ok? E eu enviei aí nos grupos da igreja vários conselhos a respeito do jejum. O jejum na Bíblia, o jejum no Espírito de Profecia, as formas que você pode fazer, porque não é uma coisa que você tem que combinar com o pastor, é uma coisa que tem que combinar com Deus, é uma aliança com Deus. Então nós mandamos sugestões de alguns que, por uma questão de saúde, não pode ficar sem comer o dia inteiro. Aí nós mandamos sugestões de frutas, de suco, mandamos sugestão de você jejuar 36 horas, 24 horas, 12 horas, várias sugestões para você
estabelecer o teu pacto com Deus. E eu imagino que muitos estão vivendo esta experiência. Eu mandei também vários vídeos dos pastores, nosso pastor da divisão sul-americana, pastor Stanley Arco, mandei do Dr. Rodrigo, falando do jejum, falando da importância disso e de outros. Então, eu espero ter convencido alguns, especialmente que o Espírito Santo tenha convencido alguns a participar desta grande corrente de fé pela nossa nação, pela nossa família e pela nossa igreja. Amém? Bom, à tarde, quando nós voltarmos para casa, no final deste culto, aí vocês vão receber, quem é da igreja aqui do Fazendinha, qualquer igreja nossa do distrito, vão estar recebendo as orientações sobre a vigília online, porque ela vai, como disse, até 19 horas. Então, das 13 horas até 16, nós vamos transmitir, irmão Pérez, irmão Donizete estavam me ajudando nisso, junto, obviamente, com todos os líderes da igreja, nós vamos transmitir aqui da igreja, de hora em hora, vai ser um ministério da igreja que vai estar realizando a sua parte, nesse ministério da oração intercessora. Agora, das 16 horas até 19, aí vai ser a nossa organização, chamada União Sul-Brasileira, que corresponde a esses 3 estados que eu já mencionei aqui. Aí vai ser tudo por lá. Vai falar o pastor Stanley Arco, o novo presidente da igreja sul-americano. Vai falar o Dr. Rodrigo, como eu já mandei aí o roteiro para vocês, só estou hoje relembrando alguns detalhes. Você que está em casa, lembre de ficar aí assistindo com a tua família, reunindo os seus e tornando o seu lar também a casa de Deus. Dia de consagração, de renovação espiritual e de buscar a face do Senhor. Bom, hoje pela manhã, a mensagem básica também que eu vou apresentar para vocês é a mesma que você ouviria se fosse em qualquer outra igreja do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e não sei se tem mais algum estado envolvido. É a mesma. Somente, claro, cada um tem sua forma de apresentá-la. E nós vamos começar esse estudo buscando no livro de Crônicas, no segundo livro, no capítulo 7, pega aí na sua Bíblia, por favor, um texto que é padrão nesta mensagem de restauração. Se você está na casa e não pegou sua Bíblia ainda, olha só, corre lá, viu? Tivemos agora há pouco o irmão Pérez aqui, o estudo da lição da Escola Sabatina, e sobre a aliança de Deus, e eu tenho certeza que todos fomos muito abençoados por esse estudo de hoje. Pega aí para me acompanhar, 7, verso 14. Se você quiser depois, vou deixar aqui uma dica, você até pode fechar a Bíblia e tal, mas de vez em quando, assim, nós vamos voltar para cá de novo, tá bom? Deixa marcadinho esse endereço aqui. Eu não sei se outro dia na nossa classe bíblica, nós fazemos aqui a classe bíblica todas as quartas-feiras, 20 horas. Fica aí o convite mais uma vez, né? Eu estava usando uma versão da Bíblia que não era a de todos vocês. Eu estava usando a NVI, que é a nova versão internacional. Hoje eu trouxe a revista atualizada para ver se fica mais consoante. Pronto? Preparados? Vamos lá então. Vamos nos alimentar da palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e, que mais? Amém, amém. Olha quanto a gente está precisando que o Senhor sare a nossa terra, sare a nossa vida, sare a nossa família, né, de tantas enfermidades, sejam estas físicas ou espirituais, ou ainda emocionais, né? Que lamentavelmente nesse contexto de quase guerra biológica, quantas pessoas estão sofrendo emocionalmente por quadros depressivos, por quadros de esquizofrenia, por tantas patologias psicológicas foram desenvolvendo exatamente por estas condições que se produziram durante a pandemia.
Eu, especialmente, sou muito fã desse texto. Opa, eu tenho que lembrar de ficar aqui, né? Se eu sair, você dá um grito aí. E eu não estou sozinho, com certeza. Eu acredito que todos vocês são muito fãs desse texto aqui. Ele é extremamente profundo, e a gente poderia ficar só nele, e daqui extrair lições para uma semana de reflexão ou mais. Observe que, nesse texto, a gente encontra uma conjunção condicional repetida diversas vezes. Só nesse texto, do capítulo 7 e dos versos 11 até o 14, nós vamos encontrar pelo menos 5 dessas conjunções condicionantes ali. Então, ou seja, o propósito básico desta sessão da palavra de Deus, o foco aqui, é falar de restauração espiritual, restauração física da nação de Israel e da pessoa, como resultado da consagração. De novo, olha a equação aqui: restauração espiritual e física como resultado da consagração. A consagração vem logo no início do texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nem Deus pode ajudar um orgulhoso, um prepotente, jactancioso, uma pessoa que não admite a necessidade de Deus. Então aí começa: se humilhar diante do Senhor, em dependência plena e completa, como aliás muito bem nos ensinou na prática o nosso Salvador Jesus. Ele não estava no seu poder na terra, ele estava dependente totalmente do poder do Pai. Passava noites inteiras em oração. Era dali que ele buscava forças para o combate nas batalhas espirituais que ele travava todos os dias do seu ministério. Então, começa aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Você sabe que oração, eu fiz agora na última quarta-feira um estudo específico sobre oração, eu e minha esposa aqui. A gente perde demais por orar pouco. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros celestiais, onde estão armazenadas todas as bênçãos da onipotência. A serva do Senhor assegura isso. Na Bíblia nós temos esta promessa assegurada: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. E outros muitos. A oração não deve ser algo mecânico, uma coisa programada. Aquelas 5 que eu mencionei aqui: o café da manhã, na hora que acorda, no café da manhã, de jejum, almoço, jantar e na hora de dormir. Foram 5 orações. Elas são necessárias, importantes. Agora, a gente tem que evitar de cair na mesmice. Porque se a gente ficar repetindo sempre a mesma coisa, já não é mais uma oração súplica, é uma reza decorada. E é o que, infelizmente, nós somos tentados a fazer. Como Daniel, deveríamos, além dessas orações, termos mais 3, pelo menos, horários fixos e regulares em nosso hábito de oração. Porque se o povo se humilhar e orar, e depois buscar a minha face, diz o Senhor. Buscar a face de Deus não é, mais uma vez, algo do tipo: eu corro ali de manhã e leio a minha Bíblia, estudo a minha lição, ou leio a meditação e pronto. E ao longo do dia eu estou por minha conta e risco. Aconteça o que for, eu estou por minha conta e risco. A mente torna-se secular e somos extremamente tentados a isso. Temos uma tendência a isso, porque a gente vai para o trabalho, alguns vão para a escola, ou a gente vai trabalhar remotamente, está lá mergulhado no mundo das redes online. Nós deveríamos aprender como Enoque a andar com Deus. Nós deveríamos aprender como Elias a andar na presença de Deus. Nós deveríamos aprender como Abraão, que foi chamado o amigo de Deus, a tê-lo como um amigo, um confidente, para, enquanto lava a roupa ou limpa a casa, a dona de casa, enquanto o homem ou mesmo a mulher, que obviamente também tem outras muitas ocupações,
A mulher é multitarefa, muito mais agora nesse tempo de pandemia, que ainda virou, os que têm filhos, professora das crianças em casa. Enquanto você está ali naquela lida, enquanto você vai dirigindo o carro, enquanto você está, sabe, a mente nossa não está presa. Nós podemos estar pensando em Deus e conectados a Ele em todo o tempo. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter, ó, quarto item, e este aqui é a segunda conjunção condicional que você encontra aqui. Tem uma no início do verso 14 e outra aqui. E se converter do seu mau caminho. Bom, se a gente quer mudança de vida, se você e eu, querido irmão, irmã, nós queremos ter a oportunidade de começar de novo, a vigília de hoje pode ser o start que você estava precisando. Pode ser a motivação que você estava precisando. Porque exatamente aqui disse, se converter do seu mau caminho. Todos nós, de forma honesta e consciente, sabemos onde estão os erros que a gente pratica. Sabemos onde estão as nossas falhas de caráter. Se a gente quiser corrigir e não fazer olhos cegos para as nossas falhas, a gente as reconhece. Esta é a condição. Humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter. A conversão não tem que ser uma obra pontual, ela precisa ser linear. Sabe, você se converteu a Jesus Cristo antes do batismo, no dia do batismo ou depois do batismo, eu não sei, essa é uma experiência muito pessoal. Mas, assim como o batismo do Espírito Santo, que deve ser regular, nas águas e no Espírito é um só, mas no Espírito deve ser regular, todos os dias temos que buscar a renovação da nossa conversão. A renovação da aliança que fizemos com o Senhor. E é exatamente esse um grande desafio para nós. Todo dia se converter de novo. Como no ambiente do matrimônio, que a gente sempre chama atenção para isso. Todos os dias é necessário conquistar outra vez. Todos os dias é necessário reiterar que ama, ok? E sentir-se amado, obviamente. Todos os dias. É uma tarefa inacabada, é para a vida inteira. Assim, o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai. Com Deus, nosso Criador, nosso Senhor. Constante. Sem pausa. Sem lugar de parada. Porque se um momento a gente baixar a guarda, Satanás vence. Satanás ocupa o terreno. E depois de todas estas condições, a última foi converter-se dos seus maus caminhos. Aí vem as promessas. Então, eu ouvirei do céu. Eu ouvirei dos céus, disse o Senhor. Perdoarei os seus pecados. Aí vem a promessa de restauração. A primeira parte é a consagração, até onde vimos ali. Ok? Então você tem o desafio, o convite, a consagração, e aí você tem a promessa da restauração. E então ele diz assim, eu ouvirei do céu. Nenhuma oração fica sem ser ouvida por Deus. Ocorre que nem sempre ele responde como a gente gostaria. Pode ser que ele diga não, mas ele ouviu. Pode ser que ele diga espere, mas ele ouviu. Pode ser que ele diga sim, se for para o nosso bem. A providência de Deus, a soberania de Deus, não é para ser questionada, é para ser aceita. Ele pede que nós sejamos responsáveis por isso, porque daí ele vai se fazer responsável dele. Então ele pede para nós, para que nós façamos a nossa parte, porque ele quer fazer a dele. Muito bem, meu irmão. Como é o seu nome? Antônio? Obrigado, irmão Antônio. Eu gosto de pensar que a oração é como Deus, na relação nossa com Ele depende, entre aspas, tanto das nossas orações, para cumprir a vontade dEle em nossa vida, como uma locomotiva precisa dos trilhos para se mover. Ele precisa por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Logo, se você não pedir, você não recebe. Se você não buscar, você não encontra. Se você não bater, não vai lhe ser aberto. Ele precisa, sim, das nossas orações, nesse sentido. E aí, vem as promessas que eu estava me referindo agora há pouco. Promessas de restauração. Eu ouvirei do céu. Ele ouve.
quando você clama. Não precisa ser o pastor. Qualquer pessoa que clamar com fé, quando entra no seu quarto, capítulo 6, verso 6 do Evangelho de Mateus, e ora ao seu Pai que vem em secreto, Ele do céu ouvirá e o recompensará. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Todos nós temos pecados, irmão Antônio, todos nós. Quem não tem pecado? Quem não tem pecado, disse Jesus, naquele episódio da Maria, atira a primeira pedra. Todos temos pecado. Agora, se a gente não buscar o perdão, os pecados que nós temos vão ser carregados por nós até a sepultura e até a perdição eterna. Os pecados que nós carregamos não precisam ser a razão da nossa perdição, a menos que a gente não os confesse e deixe. Depois disso, depois do perdão, irmão Antônio, deixa eu terminar essa parte, daí depois eu converso essa parte com o senhor. Quando a gente ouve a respeito do perdão, veja no texto aí, vê na sua Bíblia, 7,14. No finalzinho diz assim: eu perdoarei os seus pecados e o que mais? Sararei a sua terra. Queridos, nós queremos bênçãos de Deus, as bênçãos da restauração, e nem sempre estamos dispostos a pagar o preço dos requisitos da consagração. Os requisitos da consagração são essenciais para que a promessa da restauração em nossa vida se cumpra. Nós, cristãos, adventistas, acredito que todos nós, ficamos sonhando com aquele tempo em que a promessa de Joel capítulo 2, a promessa da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, vai vir sobre a terra. Atos capítulo 1, verso 8, descerá sobre vós. Chuva, tempo do Pentecostes, chuva temporã. E nós aguardamos, e a gente diz, mas vai vir e vai descer a chuva serôdia, quer dizer, a plenitude do Espírito sobre a igreja. Mas quando vai ser isso? Sei lá, daqui 100 anos, sei lá, quando a igreja estiver pronta, eu não sei, quando a organização se unir e fizer algum movimento aí que dê resultado. Olha, não é assim. Isso tem que começar agora, tem que começar por mim, tem que começar pela Cleide, começar pela Cara, por o seu Antônio, por cada um individualmente. E aí quando começa por um, ele vai tomando, entendeu? Ele vai se ampliando, mas nunca vai ser pela igreja inteira. Porque nesse mesmo contexto tem o peneiramento, a sacudidura, e nem todos vão suportar a verdade presente. Observem, primeiro, este texto que a gente acabou de dar uma olhada de lupa nele, do capítulo 7, o verso 14, ele é uma parte da resposta de Deus às orações que Salomão tinha feito. Salomão orou até o verso 11, 7 verso 11, ele orou até ali. Ele orou exatamente no contexto da dedicação do templo de Jerusalém ao Senhor. Então ele ora e fala ao Senhor pelo templo e tem sacrifícios e tudo. E ele de noite, enquanto está dormindo, Deus aparece para ele em visão e faz essas promessas aqui. Não só do verso 14, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui para acompanhar vocês. Mas como eu já mencionei, a partir do verso 12, olhe lá. E ele começa dizendo assim, aliás, vamos ver o 11, pronto. Capítulo 7, verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. 12. Agora sim. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, olha aqui, se eu cerrar os céus, aqui nós vamos encontrar 3 conjunção condicional. Primeira, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se, terceira, enviar a peste entre o meu povo, e aí vem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Vocês observam, irmãos, que existe aqui nesse texto
uma sequência muito lógica. Eu trouxe inclusive alguns textos, quero ver se eu separo. Ok. 2 textos aqui que eu vou mencionar para você, do espírito de profecia. Vou deixar já preparado aqui para a leitura na sequência. Mas antes, deixa eu mencionar para você esta parte das condições físicas e espirituais, vamos chamar isso de calamidades, que Deus, quase que num tom de ameaça, apresenta para Salomão. Ele diz assim: dependendo de vocês, do comportamento da nação, se eu cerrar os céus e não tenha mais chuva, uma calamidade, uma desgraça, especialmente para uma sociedade agropastoril. Se eu cerrar os céus, não tenha chuva. Se eu mandar os gafanhotos para consumir o fruto da terra, segundo. Terceiro, se eu mandar a peste, a doença, a pandemia, como agora nós estamos vivendo, se eu mandar isso tudo, ok? E se eu mandar a peste? E daí tem o verso 14, ok? Que você tem lá: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então veja, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então o céu que se cerrou e não quis mandar a chuva, de novo virá chuva copiosa, os gafanhotos serão exterminados, a peste será erradicada, o vírus será eliminado, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter. Então, por que ainda não temos recebido tantas das promessas que buscamos? A chuva serôdia, a plenitude do Espírito de Deus, os milagres, sinais e maravilhas que a igreja de Deus deve realizar. Por que não temos multidões acudindo para a igreja do Senhor em busca de socorro, de paz, de conforto? Por que as promessas ainda para este povo nos dias finais da história não se cumpriram todas? Porque ainda não aconteceu a parte nossa, que é a consagração, que vai gerar as condições para então que o Senhor restaure. Eu não sei, irmão, irmã, como é que está a tua condição espiritual, mas eu sei que todos nós precisamos a cada dia buscar a restauração por meio da consagração. Nós corremos um risco muito grande, inclusive eu como pastor, de tornar as coisas sagradas em comuns, porque estamos muito acostumados a ouvir do céu e da volta de Jesus e dos mandamentos e da Bíblia e tornar isso comum e corriqueiro e nos acomodar. A santificação, que deveria ser um processo ascendente de crescimento, às vezes ele acaba sendo decrescente. Você vê pessoas que já tem uma jornada como cristão adventista, fracos às vezes na fé, sem desejo de estudar a palavra. Agora veja, irmãos, você observando esse texto que a gente leu, as promessas de Deus, contra os gafanhotos, a chuva e pestes e tudo, e pandemia, você fala: mas meu Deus, nós estamos vivendo isso agora, e por que isso agora não está se cumprindo em nossos dias, aqui para mim? Por que o Senhor não erradica esse vírus mortal? Mais de 400 mil brasileiros, vidas já foram ceifadas. 7 de cada 10 brasileiros têm um familiar ou um amigo que foi infectado e ele perdeu para o vírus. 7 em cada 10. Por que o Senhor agora não interviu nestas condições que nós vivemos agora? Por quê? Deus, na sua providência e na sua soberania, Ele nem sempre intervém da maneira que nós entendemos. No capítulo 42 e o verso 3 do profeta Isaías, disse que tem uma promessa que diz: olha, se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Aí você diz: não, espera um pouco. E as chamas não arderão em ti. Não é isso que diz lá?
Aí você vê Daniel, os amigos de Daniel, no capítulo 3 do livro de Daniel, você vê que eles foram jogados na fornalha de fogo e, de fato, eles não tinham nem cheiro de fumaça. Não ficaram nem nada, não teve nada. Porém, no período da reforma, você vê, por exemplo, os reformadores John Hus, Jerônimo, ambos queimados numa fogueira. Ambos queimados numa fogueira. Você sabe que um texto de Ellen White sobre a fogueira que consumiu a vida de John Hus e de Jerônimo, no livro Grande Conflito, páginas 110, 111, se eu não me engano, ela diz assim que eles se prepararam para a fogueira naquele dia, como se estivesse indo para uma festa. Deixa eu ver se eu me localizo para te passar o texto, que alguns de vocês gostam, né? 110. Alguns de vocês gostam de conferir depois no livro em casa. Eu até vou ler o texto, tem ele aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ambos foram valentes durante a aproximação de sua última hora. Prepararam-se para ir para a fogueira como se estivessem indo para uma festa de casamento. Não se podia ouvir um grito de dor, enquanto as chamas cresciam, cantavam hinos, e apenas a veemência do fogo pôde calar o seu canto. Sabe, irmãos, eu não sei como é que Deus responde, quando é que Deus responde, melhor dizendo, e quando é que Deus não responde. Ele, na sua soberania, ele sabe quando é para responder e quando não é. Você vê pessoas que ficam, e eu tenho amigos meus, internados, estávamos falando agora há pouco do vírus, da Covid, internados 3, 4 meses e saem, mesmo internados, entubados, num ambiente de UTI. Outros, às vezes, em poucos dias, são consumidos, e você fala, mas como? Um que era super saudável, morreu, o outro não tinha, tinha um monte de comorbidades e doenças pré-existentes, não. Mas como? Por quê? Que em alguns momentos Deus cura, em alguns momentos Deus salva e em outros momentos não. Olha, eu tenho para mim, irmãos, que respostas como estas, nós não podemos exigir da parte de Deus. A última coisa que temos que exigir de Deus ou pedir a Deus são explicações. Porque como disse ele, em Isaías 55, os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Nem os caminhos dele são os nossos. A gente não consegue compreender a mente de Deus. Mas a serva do Senhor também assegura que no céu, olhando para trás, se nós fosse dada a oportunidade de mudar alguma coisa na nossa vida passada, a gente não mudaria nada. Porque tudo aconteceu com um propósito. O propósito de Deus na terra não é que você e eu tenhamos uma casa na cidade, outra na praia, um carro de passeio, um outro utilitário, sei lá. Se a bênção for no aspecto material, amém, aleluia. Mas não é essa a promessa de Deus. A promessa do Senhor, de que todas as coisas contribuem para o bem do que ama a Deus, Romanos 8, verso 28, é no aspecto espiritual. E aqui, para ajudar a entender melhor isso, eu quero separar os tipos de bênçãos em 2 grupos. As bênçãos exatamente espirituais, que eu me referi agora, e as bênçãos temporais. As bênçãos espirituais, elas são garantidas, todas elas. Atos capítulo 2, verso 38 e 39, Paulo diz, arrependei-vos e sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é só nossa, é de todos aqueles que buscam. Está escrito isso. Então, promessas espirituais, o Espírito Santo, o perdão dos pecados, a salvação a todo aquele que nele crê, isso é para todos, é universal, mas as temporais não. As temporais ficam a cargo da providência divina. Você vê os discípulos de Cristo, todos eles passaram por situações difíceis e morreram de morte, não morreram de morte natural, tirando João. E aí você diz, mas por que, Senhor? Como é que pode isso ter ocorrido? O Senhor, em sua providência, sabe os motivos. Eu tenho um texto, eu não estou lembrando de cabeça,
Deixa eu ver se eu encontro na minha colinha aqui. Eu tenho um texto exatamente sobre isso, na minha nota aqui. Ok. É da Bíblia, relativo àquela história de quando a torre de Siloé caiu sobre várias pessoas e estas foram mortas. E aí perguntaram a Jesus, o que aconteceu com essas pessoas? O que elas fizeram para merecer isso? Jesus disse, nada. Quer dizer, vocês não são melhores do que aquelas pessoas. Vocês não são melhores do que aquelas pessoas. Depois eu passo, se eu não achar agora para você, onde que eu anotei. Mas o foco, eu vou deixar claro aqui. O foco é que o Senhor, Ele não nos promete que neste mundo não tenhamos aflição. Mas Ele nos promete que mesmo em meio ao vale da sombra e da morte, Ele está ali ao nosso lado. Tem uma planta, especialmente na América do Norte, na região do Canadá, chamado fireweed. Esta planta fireweed, também conhecida como planta do fogo, ela é impressionante. A sua capacidade de regeneração. Quando uma mata pega fogo, acidental ou proposital, então queima tudo. E fica somente os tocos, a terra queimada, tudo preto. Não tem uma vegetação, nada. Esta planta aparece como um milagre, do nada, a fireweed. Ela aparece. E esta planta tem uma capacidade, como eu disse, de regeneração extraordinária. Ela vai, de novo, devolver a capacidade produtiva da terra. Ela tem uma corrente elétrica nessa planta, coisa assim, fenomenal. E ela então vai fazer o que com a terra? Ela vai curar a terra. Ela vai sarar a terra. E a partir desta planta, fireweed, ali ela vai criar um ambiente propício para crescer de novo todas as vegetações que se perderam. E essa vegetação vai crescer. A vegetação nativa que tinha antes, de alguma forma, elas vão brotar de novo, porque essa planta veio primeiro. E quando isso acontece, não se vê mais a fireweed, ela desaparece. Ninguém mais encontra aquela planta, a não ser numa condição de desastre, de queimadas. E se um dia, porventura, acontecer de novo, de ser exterminado aquela floresta, essa planta, como num passe de mágica, a semente estava lá no chão, adormecida, ela vai, pelo sol, queimada pelo sol, pelos anos, quantos forem, ela vai germinar, brotar e dar lugar à vida de novo. Eu não sei se a tua vida espiritual, irmão, irmã, está em cinzas. Você sente que acabou, que chegou ao limite, e que você só vê uma queimada, um lugar que um dia era uma floresta, uma vida que um dia tinha propósito e significado. Mas o Espírito de Deus, o Espírito da restauração, Ele vai fazer uma obra de renovação na tua vida, como esta planta faz na terra. O Espírito de Deus vai trazer o reavivamento que você precisa. Esse texto que eu prometi, está aqui, sobre reavivamento, é do Espírito de Profecia, e com ele eu quero encerrar o nosso momento de hoje aqui. O livro é Mensagens Escolhidas, ok? Página 121. O primeiro livro, ok? É porque ele tem, o primeiro volume. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Olha, Deus quer dar, Deus está disposto, mas há um esforço da nossa parte, no sentido de nos colocar em condições de receber. Ou seja, a condição para a restauração, promessa da restauração que Deus nos faz, é a consagração nossa, e isso Deus não faz por nós. A consagração nossa tem que ser uma iniciativa nossa. E aí segue dizendo assim,
aqui. Ele está disposto a dar o seu Espírito àqueles que lhe peçam, mais do que pais terrenos estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos suas bênçãos. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Você quer voltar a viver o primeiro amor que um dia te uniu a esta mensagem do Advento? Você se lembra? Eu me lembro. 27 de dezembro de 1983. Eu tinha... Aí tem que fazer a conta, né? Eu tinha de 9 para 10 anos. Você vai à igreja, tudo é bonito, tudo é especial. Você quer como Davi, o salmista, você quer morar na igreja. Ele dizia assim, ele invejava os pardais, os pássaros que tinham lugar lá. Ele dizia, um dia na tua casa é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E a Bíblia, e a mensagem de esperança, e a volta de Jesus, parece que ele está vindo já. Você até quase que consegue enxergar uma nuvenzinha lá longe vindo, e você está sentindo isso de uma forma única. Quer viver isso de novo, essa experiência? Olha, o Espírito de Deus pode restaurar uma vida em cinzas, espiritualmente falando, como aquela planta, devolver a vida outra vez. O Davi, eu mencionei ele agora há pouco e me lembrei de um texto sobre a corça, que eu gosto muito, dos Salmos, já te lembro. Deixa eu ver aqui onde é que eu deixei ele. Aqui, 42, verso 1. Ó, que bonito. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Fica naquela expectativa. Quando é que eu vou lá? Suspira como a corça pela corrente das águas, sedenta, alma sedenta. Ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode fazer isso por você. A gente pode orar pela restauração da saúde, pela restauração da vida de uma pessoa. Agora, pela renovação espiritual tua, você precisa orar, porque você tem que criar um ambiente de consagração necessária para que a promessa da restauração se cumpra. Você tem que buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lembra disso? Se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus a todos nós abençoe com a bênção da restauração. Eu já venho orar com vocês. Antes nós temos um louvor, né? Com a Tamires. E aí eu já volto para orar com vocês. As estrelas lá no céu, o poeta e o papel, cada vale, cada flor, tudo fala de amor, o caminho dos pais. Um bebê dormindo em
tudo é criação. O caminho dos pagãos, um bebê dormindo em paz, um sorriso encantador. Tudo fala de um autor. Tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro. Recado: existe um Criador que é apaixonado. Tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro. Recado: existe um Criador que é apaixonado. Um Deus perfeito, grandioso, amoroso, apaixonado. Tão infinito, egoísta, grande artista, apaixonado. Apaixonado por mim. Apaixonado por mim. Apaixonado por mim. Apaixonado. Tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro. Recado: existe um Criador que é apaixonado. Tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro. Recado: existe um Criador que é apaixonado. Apaixonado por mim. Apaixonado por mim. Apaixonado por mim. Apaixonado. Amém. Muito especial, irmã Tamires. Deus abençoe o seu dom. Queridos, eu fiquei devendo um texto para vocês verem em casa. Evangelho de Lucas, capítulo 13. É quando Jesus comenta a tragédia da queda da Torre de Siloé. Tá bom? Irmãos amados, esse tema de hoje é um tema que fala primeiro ao meu coração. Espero que tenha falado ao teu também. Se você quer experimentar uma restauração na tua vida, uma restauração espiritual, voltar a viver o primeiro amor que sentiu quando abraçou esta fé, você precisa então gerar condições para que isso aconteça. E esta condição é a consagração. Consagração que vai resultar em restauração. Consagração é parte nossa, requisito de Deus para nós, e restauração é promessa de Deus. Você gostaria de começar hoje uma jornada de consagração, de comunhão, de viver de novo o primeiro amor e de busca regular do Espírito de Deus na tua vida? Levante a sua mão, fique em pé, por favor. Nós vamos orar, fica com a tua mão levantada. Você que está aí na casa, por favor, faça o mesmo. E nós vamos agora fazer uma renovação da nossa entrega ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor,
pelas bênçãos espirituais e temporais que o Senhor nos promete. Hoje entendemos que as bênçãos, Senhor, temporais, nem sempre elas acontecem como nós gostaríamos, mas certamente pela Tua providência, acontecem da forma como o Senhor entende que é o melhor para nós, mesmo que a gente não consiga entender hoje. Entretanto, Senhor, nós entendemos que as bênçãos espirituais, estas são sim, essas são certas. Estas, Senhor, são oferecidas gratuitamente a todo aquele que busca por restauração espiritual, aquele que busca por perdão dos pecados, aquele que busca, Senhor, por sentir mais a Tua presença, aquele que busca ser, meu Deus, um melhor cristão, um melhor servo do Senhor na terra, uma melhor testemunha do Evangelho. Senhor, meu Deus, eu sei que junto com esta bênção espiritual, todas as outras vêm juntas, porque se nós estamos cheios do Teu Espírito, se nós estamos cheios da verdade da Tua palavra, se nós estamos cheios, Senhor, da consciência de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, todos os caminhos se endireitam, todos os acontecimentos, Senhor, são compreendidos à luz destas verdades. Agora levantamos nossa mão e pedimos que o Senhor, com a Tua mão forte e poderosa, segure a nossa mão frágil, Senhor, e pecadora, e nos sustente, ó Pai, nesta jornada. Não nos permita perdermos nenhuma batalha para o nosso inimigo. Que o Senhor tome conta de nós e do nosso coração. E ajude, Senhor, para vivermos hoje esta consagração, esta comunhão necessária para que a restauração aconteça. Colocamos a nossa vida em Ti. Fica conosco ao longo de todo esse dia de jejum, de oração, de clamor. E atende conforme a promessa, Senhor. O Senhor prometeu: ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que se cumpra em nós a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.